Essa semana eu atendi um paciente que me encontrou aqui pelo canal do YouTube e eu conversei com ele que eu precisava gravar esse vídeo. Eu fico enrolando pra trazer essa informação, que é sobre o zumbido somatosensorial, aquele zumbido que piora quando você faz algum movimento no pescoço, com atividade física, quando você abre a boca, quando você aperta o dente. Fica comigo nesse vídeo se no seu zumbido isso acontece, porque esse vídeo vai ser interessante pra você entender a possibilidade dessa causa associada ao seu zumbido. E eu conversei com esse paciente, eu queria gravar esse vídeo junto com a Carla, que é a fisioterapeuta, que eu divido meus pacientes de zumbido somatosensorial, né? Eles passam numa primeira consulta comigo, fazem toda a avaliação e investigação. Quando tem o componente somatosensorial, eu encaminho para ela, que faz aí a fisioterapia com eles e o tratamento do componente somatosensorial. Num zumbido, a gente não trata só essa parte, a gente trata várias outras coisas. Eu comentei isso num vídeo falando sobre o tratamento de zumbido, eu vou colocar aqui em algum lugar. Mas falando especificamente do componente somatosensorial, como é que a gente faz esse diagnóstico, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, não, eu tenho uma dor na cervical, ou eu tenho artrose, ou eu tenho uma doença autoimune que gera uma junção das vértebras, será que o meu zumbido tá acontecendo por isso? Se está acontecendo por isso, como é que eu sei, né? Como é que você faz o diagnóstico? E eu não detenho nenhum exame diferente, na verdade, eu sigo a literatura, eu sigo, assim, o que a gente sabe até o momento sobre isso, sobre o zumbido somatosensorial. Então, o consenso para o diagnóstico desse componente é que primeiro a pessoa tem que ter uma história, ou de dor, ou de bruxismo e apertamento, ela já tem que, ou você vai observar no exame físico dela, que ela tem a língua mordida, eu tenho apertamento, você vai ver que a minha língua é mordida dessa forma, ó. Ou ela vai ter do lado da bochecha, você consegue ver umas mordidinhas. Eu vou ver se eu encontro uma foto e coloco aqui. E ela tem desgaste aqui na frente dos dentes. O desgaste pode ser leve, ele pode ser bem intenso. Esses sinais vão trazendo mais pistas pro componente somatosensorial. E muitas vezes o paciente já chega falando, eu abro a boca, o zumbido fica diferente. Diferente é o quê, né? O que eu avalio? Então, quando você abre a boca, o seu zumbido pode. Na verdade, quando você vai fazer os testes, que eu vou comentar aqui, né? Quando a gente faz o exame físico. O exame físico, o paciente vai avaliar se o zumbido dele muda. Ele aumenta, ele fica mais intenso, mais perceptível, ou se ele fica mais baixo, se ele fica menos perceptível, ou se o zumbido mexe no tipo de som que ele ouve. Então, se o seu zumbido geralmente é um apito, aí ele começa a ficar um chiado, ou se você tem um zumbido que pulsa e o pulsar vai mudando o ritmo conforme você faz essa movimentação. E o que eu faço no exame físico além de olhar a boca da pessoa? Eu vou palpar vários grupos musculares. O que é palpar? Palpar é sentir o músculo. Então, um dos músculos que eu sinto é esse músculo aqui que chama esternocleido. A gente faz uma palpação de puxar ele como se fosse uma pinça e ir sentindo toda a musculatura. Esse não é um teste que você consegue fazer na sua casa, esse é um teste que o profissional que entende do assunto consegue fazer. E conforme a gente vai pegando a mão, a gente percebe, esse local aqui do músculo tá mais endurecido do que esse. Deixa eu continuar aqui sentindo para ver se vai ter alguma mudança no zumbido do paciente. Então a gente palpa esse músculo que é o esternocleido, a gente palpa o músculo temporal que fica na lateral da cabeça. A gente palpa o músculo que fica aqui atrás, pertinho, mais ou menos atrás desse esternocleido, que é o escaleno. A gente palpa o músculo atrás aqui da cabeça, que chama esplênio da cabeça, esplênio do pescoço, o trapézio. A gente palpa o músculo por dentro da boca. Eu vou colocar o dedo na minha boca pra você ver. Esse aqui da bochecha, que chama masseter. Tipo, um outro músculo vai ficar aqui atrás. Tem que enfiar o dedo lá no fundo da boca, assim, puxando pra cá. Palpa esse músculo aqui que chama de gástrico. Esses são alguns dos principais músculos. Tem alguns nas costas também que a gente pode palpar. Depois dessa palpação, eu vou anotando músculo por músculo o que o paciente me conta. Se o zumbido modificou de alguma forma, ou se existiu dor também à palpação. Porque essa palpação, ela tem um aperto adequado, não é apertar duro. Tem um certo peso que a gente usa no dedo. Então, tem que ser treinado mesmo para poder fazer isso. Depois da palpação, eu peço para o paciente se sentar na minha frente. Ele vai fazer o teste somático, um teste em que ele vai sustentar algumas posturas por 4 segundos e avaliar se teve alguma mudança no zumbido. Eu vou contar algumas das posturas aqui pra você, essa é uma forma que você pode testar. O ideal é que você peça pra outra pessoa fazer pra você, tá? Então, quando você, por exemplo, abre a boca grande, sustenta 4 segundos e presta atenção no zumbido. Fechar a boca apertando. Colocar a mandíbula para a direita. Eu vou ficar fazendo careta aqui, né? Mandíbula para a esquerda. Fazer a extensão do pescoço.
fazer a flexão do pescoço. Aqui, você vai flexionar pra lateral, depois pra outra. E tudo isso assim, eu tô fazendo rapidinho, mas você tem que segurar um tempo pra ver se tem mudança. Fazer a torção do pescoço, torção pro outro lado. Colocar a mão aqui na testa, se possível pedir pra alguém colocar pra você, tentar crescer aqui a cabeça e a mão não vai deixar. Ou tentar colocar a mão aqui na testa, tentar vir pra frente e a cabeça vai pra frente e a mão não deixa. Colocar aqui do lado, na lateral, tentar virar e a mão não deixa. Coloca a mão aqui e a mão não deixa. Então, lado direito e esquerdo. Trazer a mandíbula para frente, protrusão. Mandíbula para trás. Só caretas aqui, tô passando vergonha aqui pra ensinar coisa pra vocês, hein? Por favor, deixa o like aqui, por favor. Não acho nada mais justo. Se você quer mais informação, quer tirar uma dúvida, manda lá na caixinha do Instagram também. Às vezes eu demoro pra responder comentário aqui no YouTube, porque o YouTube é uma rede mais difícil, não é tão fácil de mexer no celular. Pelo menos pra mim, talvez. Se você quer mandar lá na caixinha do Instagram, eu vou deixar aqui o meu arroba pra você me seguir lá também. E daí, por último, existe o zumbido evocado pelo olhar, então evocado pelos olhos, né? Não tô doida não, existe sim, tá? Então vai primeiro olhar pra frente, e aí com a cabeça parada vai olhar pra cima e segurar 4 segundos. Depois olhar pra baixo, segurar 4 segundos, pra esquerda, depois pra direita. Isso tudo não é tratamento, isso tudo ajuda no diagnóstico, mas não é isso sozinho, tá? Isso é o conjunto de informações. Porque o zumbido somatosensorial, ele pode não ser uma causa única, ele pode estar junto de outras causas. Perda auditiva, alguma medicação que tá gerando zumbido, uma doença vascular que, né, nos zumbidos pulsáteis, quando tem essa modulação, pode ter tanto componente muscular quanto o componente vascular. A grande questão do zumbido é que mesmo que a gente trate a questão muscular, ele tem toda uma correlação com a nossa emoção, com a nossa área de entendimento e atenção. E mesmo fazendo a fisioterapia, a gente não pode deixar isso de lado, a gente também tem que cuidar disso, além de cuidar da parte metabólica, cuidar de pré-diabetes, diabetes, colesterol, reposição de algumas vitaminas e minerais que importam no caso do zumbido. Então, o tratamento é conjunto otorrino junto da fisioterapeuta e no caso do paciente precisar de uma terapia sonora ou tiver aí uma perda auditiva, o fonoaudiólogo entra junto, às vezes o fonoaudiólogo ajuda na técnica do aconselhamento também. Lembrando, se você não sabe o que é o zumbido, como funciona a formação do zumbido, eu vou deixar um vídeo aqui que tá muito legal. Se você sente o zumbido, você assistir esse vídeo do começo ao fim, porque ele vai te trazer informações que provavelmente você nunca ouviu antes, tá? E não é porque eu sou a única que tem, mas é que é difícil as pessoas virem explicar isso em detalhes, é por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, dá um apoio depois de eu ter feito todas essas caretas, deixa o seu like.